trabalho. Então, Tatiane Braga, Fábio, eu volto com vocês no estúdio. Então, só para reforçar, aqui no terminal de Campo Grande e também no terminal de Jardim América, os ônibus não estão saindo. Aqui, por exemplo, no terminal de Campo Grande, nós reparamos, os motoristas estão parados, motoristas e cobradores, e os ônibus parados aqui no terminal não vão sair. Agora tem um ônibus que está se posicionando para sair, 526, terminal do Ibis, Campo Grande, terminal do Ibis, mas olha, vai encostar também, o ônibus não vai sair, apesar de ter essa movimentação toda, e muitas pessoas acordaram cedo, porque a Ceturb disse que os ônibus rodariam a partir das 6 horas da manhã, e olha só, as filas já começam a acontecer aqui no terminal de Campo Grande, já começam a aparecer as filas, os passageiros aguardam os ônibus saírem do terminal e, mais do que isso, aguardam informações, querem saber se realmente vai ter ônibus nesta manhã de quinta-feira aqui na Grande Vitória. Tati, Fábio, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Falcão, mostrando aí pra gente a situação no terminal de Campo Grande neste momento e os trabalhadores ali dos ônibus dizendo que não se sentem seguros para colocarem os ônibus nas ruas. Pois é, daqui a pouco o secretário de Segurança Pública, André Garcia, vai falar sobre essa situação, vai explicar o que está acontecendo, mas como é que será que está o movimento em Vila Velha? O Cezinha está em outro terminal de ônibus do Transcol. Cezinha, fala pra gente onde que você está e como é que está a situação por aí. Eu estou aqui no terminal de Itaparica, Fábio, e a situação por aqui é bem tranquila. O movimento é muito pouco, ó, um movimento quase nulo, tanto de passageiros quanto de ônibus saindo. Ali a gente consegue ver os motoristas reunidos, eles estão chegando aqui no terminal e saindo aos poucos. Eu conversei agora há pouco com o fiscal aqui do terminal e ele me informou que o terminal vai funcionar de 6 às 18 e somente as linhas principais estão rodando. Das quase 40 linhas que tem aqui, apenas 4 estão circulando. E estão circulando no sistema de domingo, saindo daqui de hora em hora. Então as pessoas, vamos ali na entrada, as pessoas elas chegam aqui no terminal, descobrem que a linha que elas usam não vai circular e voltam para casa. Por isso que o terminal está vazio assim. Eu anotei aqui quais linhas estão circulando. Para você que usa esse terminal, anota aí. Daqui só está saindo o 508, 501, 532 e 557. E essas 4 linhas vão funcionar no esquema de domingo, de hora em hora. Então tem que vir para cá e esperar. Se você não tiver uma dessas linhas, vai fazer igual essa turma aqui que veio para cá, tentou embarcar e não conseguiu. Bom dia. Qual que é a linha que você queria? 610, 636, só que não vai ter para dentro dos bairros. As linhas essas aqui são as principais, né? Elas não entram em bairro. Isso mesmo. E eu tô aqui desde 6 horas querendo ir trabalhar e não consigo. Você veio para cá como? Eu vim a pé. Eu moro aqui próximo, aqui no Jardim Guaranhuns, e vim a pé, porque eu escutei uma reportagem que ia ter ônibus a partir de 6 horas, só que até agora nada. Aqui dentro, gente, tem os homens do Exército fazendo a segurança, mas no caminho aqui eu não vi. Para vir para cá, você se sentiu segura? Não, vários carros passando, moto, e a gente veio com medo, se arriscando. Eu já estou 2, 3 dias já com medo de sair de casa, só saio quando meu marido sai para trabalhar. E você então está sem trabalhar também essa semana? Isso, só trabalhei segunda e depois só dentro de casa. Quando você chegou aqui, você se surpreendeu? Porque falaram, a Ceturb informou que a partir de 6 horas os ônibus vão circular de forma gradativa. Mas você sabia dessa redução de linhas tão grande? Não, a gente não sabia, porque se fosse até o caso a gente soubesse, a gente nem ia trazer ela para o terminal. Porque até então a minha empresa deslocou um transporte para vir buscar. Mas nesse caso a gente fica até um pouco refém das notícias que são meio desencontradas. Aí chega aqui, são só 5 linhas só que vão circular e uma linha que é para mim, que eu uso, que é de 611, que é a Praia da Costa, que é uma linha que segura, que é um bairro que é mais seguro, não vai rolar. Obrigado aí pelo depoimento de vocês, bom dia para vocês. Gente, vamos tentar resumir o que aconteceu? A informação oficial da Ceturb é que hoje, de 6 às 18, os ônibus iriam circular de forma gradativa na Grande Vitória. Eu estive no terminal de Vila Velha e lá a gente pôde constatar que alguns ônibus e de algumas linhas estão saindo. Cerca de 10% dos ônibus, segundo os motoristas. Aqui no terminal de Itaparica, a situação é um pouco diferente. Os ônibus vão circular apenas em 4 linhas no esquema de domingo, de hora em hora. Então, cada um vai ter que se adaptar aos horários dos terminais e ver como vai ser esse funcionamento. A informação oficial da Ceturb é que eles circulam de 6 da manhã às 18, de forma gradativa, somente as linhas troncais, que são as principais, e os ônibus que circulam pela Serafim Derenze e pela rodovia do Contorno não vão sair. É isso aí. Tati, Fábio.
Obrigado, Cezinha, pelas informações ao vivo, direto do terminal de Itaparica. A gente viu aí também, secretário, que no terminal de Campo Grande não tem ônibus circulando, o funcionário falando lá que o Exército não estava lá, que não tinha segurança. Explica pra gente o que está acontecendo. Bem, eu vou mandar conversar com o comando operacional do Exército, porque apesar do diretor do sindicato ter mencionado que é uma promessa de governo, na verdade essas ações de segurança, o planejamento operacional é executada pelo Exército Brasileiro, no caso. E foi acertado já desde o início que devemos ter militares do Exército em todos os terminais. Quero saber depois que sair daqui do Exército, por que nós não temos militares no terminal de Campo Grande. Desde as 5 da manhã para garantir a circulação dos ônibus na região metropolitana. Isso está acertado, de fato, com o comando operacional da força que está aqui executando as atividades de segurança no Estado. O senhor está falando aí que o comando da Força Nacional que está aqui no Estado que está operacionalizando isso. Sim. Inclusive, o governo publicou um decreto transferindo o controle da segurança pública no Estado para as Forças Armadas até o dia 16 de fevereiro. O responsável pela operação será o general de brigada Adilson Carlos Catibe. Ele é o comandante da Força Tarefa Conjunta, que está no Espírito Santo. O decreto foi assinado pelo governador em exercício, César Conago, e também pelo secretário de Segurança, André Garcia, que está aqui com a gente. Secretário, explica para a gente que formalização é essa? Quem está comandando oficialmente a segurança pública aqui no Estado? Há duas questões diferentes. A segurança pública é uma questão, a Força-Tarefa Conjunta, que está composta de órgãos do governo federal, outra. Todas as vezes que uma força-tarefa, que o Exército, que a Marinha, que a Força Aérea, que a Força Nacional tem que operar no Estado, é praxe fazer um decreto nessa natureza. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu em Pernambuco há 30 dias, aconteceu no Rio Grande do Norte, no Amazonas, Maranhão. Todos os estados fizeram o mesmo decreto, que na prática atribui ao comando da Força Tarefa, que é o general de brigada, a coordenação das forças federais, porque as forças federais estão vindo aqui e devem ser coordenadas de fato por alguém, por um agente público do governo federal. Essa é a questão que o decreto se refere. Secretária, eu vou pedir para a gente ler mais uma vez, para colocar aqui na tela o decreto. A gente tem a imagem aí para mostrar para você de casa, que está escrito aqui no decreto. Veja só. Fica transferido o controle operacional dos órgãos de segurança pública para o general de brigada Adilson Carlos Catibe, comandante da Força Tarefa Conjunta. Então diz aqui, fica transferido o controle operacional dos órgãos de segurança pública. Certo. Isso não contempla, então, os órgãos estaduais? Então, nós não temos polícia militar. Civil, polícia militar já não tem. A Polícia Civil não é coordenada pelo general, sim, pela Secretaria de Segurança Pública. Todas as agências estaduais permanecem sendo coordenadas pelo Estado, pela Secretaria de Segurança Pública. O que temos de policiamento hoje no Estado? São todas forças federais. Nesse caso, então, o comando fica a cargo do... O comando operacional, sim. O planejamento operacional, nós participamos do planejamento, mas o comandamento... Por praxe, isso aqui não foi só no Espírito Santo, como eu citei, aconteceu no país inteiro, com todos os estados que precisaram desse apoio, se faz com a coordenação federal. Então, só para exemplificar para quem está em casa, por exemplo, a coordenação de onde os policiais devem estar, por exemplo, eles devem estar nos terminais. Isso fica por conta desse general? Nós participamos das reuniões de planejamento e eles definem um planejamento. Por exemplo, essa questão dos terminais foi uma solicitação nossa, porque nós precisamos ter militares em todos os terminais de Transcol, como nós tínhamos policiais militares nos terminais de Transcol e também fazemos o policiamento das principais vias onde os ônibus trafegam. Isso está no planejamento operacional que deve ser executado pelas Forças Armadas. Então o Estado tem que reportar, tem que fazer um pedido que seja ao general para que ele coloque em prática isso? O Estado faz o seu planejamento, entrega as suas solicitações e isso é analisado conjuntamente. Por isso que é uma força-tarefa conjunta. Para a sociedade muda o que com esse decreto? Nada. Para a sociedade o que interessa é que a gente consiga resolver essa situação, que é a greve da Polícia Militar. A sociedade interessa que mesmo com essas reuniões e as diversas reuniões que nós fizemos, nós deveríamos ter um gesto de boa vontade por parte do movimento e retomada a normalidade com a presença policial nas ruas. Bom, a sede da Rede Gazeta, aqui em Vitória, foi atingida por 4 tiros na madrugada de hoje. Os disparos pegaram no auditório
No espaço são realizados eventos e também reuniões. Os tiros quebraram as vidraças que ficam para o lado de fora da rua. Não havia ninguém no auditório, somente nas redações de jornalismo. Depois de uma ronda em volta da Rede Gazeta, os seguranças encontraram as balas e também as marcas na vidraça. Aqui na mão da Tati Braga tem as balas que foram disparadas em direção à sede da Rede Gazeta. Secretário, como é que o senhor vê uma imagem como essa, uma situação como essa? É uma consequência desse descontrole provocado por esse movimento, como vem sendo dito ao longo dos dias. Né? Para retomar a normalidade, não se faz isso de uma hora para outra, mesmo com todo esse efetivo que nós temos à disposição. Né? O efetivo, inclusive, que foi reforçado agora, me chegou a informação, com policiais rodoviários federais, mas serão 600 policiais rodoviários federais patrulhando as rodovias federais do Estado, inclusive o contorno entre Serra e Cariacica, que é uma região muito sensível, que nós precisávamos ter um efetivo mais importante na região. Que tipo de bala é essa aqui? De que tipo de arma? Não, tem que avaliar a perícia, né, para ver o calibre né, dessa munição, porque, em princípio, nós podemos rastrear na investigação a origem disso, se é de um arsenal privado, se é de um arsenal público, por exemplo, se é uma arma usada por policial. Mas se quem é uma usa esse tipo de arma? Eu estou lendo aqui na cápsula, 40 SNW. O calibre .40 é um calibre típico de arma da polícia, tanto civil quanto militar. O que a gente faz com essas cápsulas agora, secretário? Vamos encaminhar para a perícia. A investigação está sendo instaurada a pedido meu, a Polícia Civil vai fazer as investigações. Bom, então, antes da gente encerrar, a gente está vendo, então, a insegurança por todos os lados, né? A gente está vendo aqui que tem a insegurança batendo aqui na porta da Rede Gazeta, também muita gente reclamando aqui, olha, mais de 1.200 homens na rua, porque a população não sente isso ainda, não vê as forças na rua. Né? É o que eu tenho dito, a sensação... Não se pode exigir da população capixaba que ela se sinta segura depois das cenas que nós assistimos nos últimos dias. Mesmo se nós colocássemos o triplo do efetivo, esse sentimento ainda vai demorar para chegar. O mais importante é que a gente retome a normalidade, que as pessoas voltem ao seu dia a dia, cumpram as suas tarefas do cotidiano, porque nós estamos lançando efetivos necessários para garantir essa segurança. Nós vamos retomar o controle com as forças federais e acredito que, havendo bom senso, com o retorno da Polícia Militar. Bom, mais homens das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança devem chegar ao Estado para reforçar a segurança aqui no Espírito Santo. À noite, eles só saem às ruas. À noite, então, quer dizer, eles só saem às ruas. Veja aí na reportagem. À noite, quase ninguém se arrisca nas ruas da região metropolitana de Vitória, a não ser os militares enviados para fazer a segurança. Mais cedo, o governo federal autorizou o envio de outros 100 homens da Força Nacional e 550 das Forças Armadas. Eles devem chegar até quinta-feira. Reforço também nas estradas. Até 300 policiais rodoviários de outros estados virão para o Espírito Santo. Tudo para tentar conter a violência que explodiu depois que a PM parou de atuar nas ruas. Hoje, mais uma vez, a população ficou sem escola, ônibus e unidade de saúde. Tem muita gente que está precisando trabalhar e não consegue. E o posto de saúde também. A gente tem consulta marcada. Eu não consegui, porque está fechado. Aí como é que a gente faz? Os policiais voltaram a alegar que não podem sair dos quartéis enquanto os parentes deles bloquearem os portões. E desrespeitaram a ordem dada ontem pelo Comando-Geral da PM, para eles se apresentarem diretamente nos locais de serviço, sem passar pelos quartéis. São cerca de 10 mil policiais militares aqui no Espírito Santo. Eles dizem que há mais de 3 anos não tem reajuste, mas o governo do estado descarta qualquer possibilidade de aumento de salário agora. Afirma que isso vai representar um desequilíbrio nas contas públicas. O governador, que está de licença médica, concedeu uma entrevista coletiva e criticou o movimento da PM. Se nós brasileiros não enfrentarmos isso de frente, é hoje aqui, amanhã no resto do Brasil. Isso é chantagem. Isso é chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar resgate. Policiais civis do Espírito Santo também fizeram uma paralisação hoje, em protesto pela morte do investigador Marcelo de Albuquerque. Ele foi atingido por um tiro quando tentava evitar um assalto. Pelas contas do Sindicato dos Policiais Civis, cerca de 90 pessoas foram assassinadas no estado, de sábado até hoje. Número não confirmado pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo. A população espera ansiosa pelo fim de toda essa crise na segurança. Deve ter uma maneira de voltar à normalidade.
impossível para mim tomar uma providência. Agora, alguém deve poder. E a gente segue conversando com o secretário de Segurança, André Garcia, aqui no estúdio do Bom Dia. A população está participando, mandando muitas mensagens para a gente, perguntando, por exemplo, a Elma quer saber por qual motivo os bairros da periferia, onde os bandidos moram, não está tendo cobertura policial. O Paulo Mosera, ele pergunta sobre a quantidade de homens da Força Nacional em Cachoeiro. Nós mostramos na reportagem hoje 15 homens atuando em Cachoeiro e quem estava lá ainda comandando disse, ainda vamos revezar isso aí, vamos trabalhar dia sim, dia não. Quer dizer, é suficiente? E esses homens da Força Nacional, Força Nacional Policial, mas o Exército também, né, das Forças Armadas, eles estão atuando em todos os lugares? Nós estamos tratando desse assunto exatamente com o governo federal para expandir a área de articulação do Exército, porque o decreto do presidente Michel Temer limita a atuação do Exército à região metropolitana. Por isso que nós solicitamos o aumento de efetivos da Força Nacional, que são policiais militares de outros estados da federação, inclusive também do Espírito Santo, que participam dessas operações. Pedimos o aumento efetivo exatamente para chegar aos bairros com mais intensidade e para expandir as ações com mais intensidade no interior. Agora, secretário, por que as pessoas então não estão sentindo isso ainda, não estão se sentindo totalmente seguras? Ninguém vai se sentir seguro totalmente diante de um cenário como esse, Fábio. É isso que eu estou falando. Numa situação na normalidade, e nós passamos um período crítico com zero policiamento na rua, em que houve uma quantidade de ocorrências graves, quantidade de mortes, né, no nosso estado. Isso marca, isso não dissipa de uma hora para outra, mesmo com a presença das Forças Armadas. E eu vou dizer para vocês, mesmo com a presença da Polícia Militar mais à frente, nós vamos ter ainda um período em que a população vai se sentir ainda insegura por muito tempo. O nosso dever agora é tentar mostrar que esse efetivo que está disponibilizado exatamente para garantir a segurança. Se não for suficiente, se houver necessidade de ampliá-lo, será feito. O governo tem feito todas as ações junto ao governo federal, já que nós não temos policiamento na rua e temos que dispor de efetivo federal, então não é um efetivo nosso, para deixar bem claro, não é efetivo do governo do Estado, não é efetivo da Secretaria de Segurança Pública, para que esse efetivo chegue ao Estado e patrulhe as ruas. Como foi feita a menção aí na matéria, realmente esse efetivo está chegando. A PRF vai ampliar muito a presença dela aqui, a Força Nacional chegando mais homens hoje, em torno de 600 homens do Exército e da Marinha também estão chegando. E nós vamos distribuir imediatamente esses homens a pedido do governador em exercício, César Conago. E a partir de agora, se eu saindo daqui, cidadão, eu estou indo direto tratar desse assunto com o general que comanda essa força-tarefa, para que a gente acerte esses detalhes, verifique o que aconteceu no terminal de Campo Grande, por que não tem ainda militares do Exército lá. Todas essas iniciativas que estão sendo adotadas para o patrulhamento das ruas. Se precisarem melhorar, nós vamos fazê-lo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse ontem em entrevista à Rádio CBN que estuda a possibilidade de pedir à Polícia Federal que investigue pessoas que ficam repassando boatos e informações falsas nas redes sociais. Segundo o ministro, é um tipo de atitude que serve apenas para causar pânico e atrapalhar negociações entre militares e governo. Secretário, comenta, por favor, como é que o senhor vê esses boatos que estão circulando pelas redes sociais? Essa é uma consequência do mundo moderno, uma consequência ruim. As pessoas, algumas pessoas se aproveitam de situações como essa para disseminar o pânico, para difundir informações falsas, para atacar pessoas, né? Enfim, infelizmente, isso atrapalha demais, porque a sensação, os fatos, o dia a dia já repercutem na sensação de segurança, ainda mais quando você tem a profusão de notícias falsas que apontam situações que não acontecem de fato, isso gera na população, potencializa ainda mais essa sensação de medo. Até porque a gente já tem notícias verdadeiras demais acontecendo, não precisamos que estão de boatos. assustando e boatos a sociedade. Que às vezes tentam insinuar situações que não estão acontecendo, desestabilizar a atuação das forças, enfim, tudo que for feito agora para normalizar a situação, inclusive as pessoas devem checar essas informações. Tem sido difundidas informações da Secretaria de Segurança que não existem, algumas com erro de português, enfim, questões que a gente precisa, num momento desse, parar para... Será que isso é verdade mesmo? Secretário, vou checar. A gente já está acabando o Bom Dia. Eu peço que o senhor deixe, então, uma palavra para a sociedade capixaba que está esperando que isso chegue ao fim. O que vai acontecer daqui para frente, quando isso vai acabar?
Isso deve acabar com o retorno da Polícia Militar às ruas. Não tem outra saída. A Polícia Militar tem que cumprir com o seu dever, que é servir a população capixaba. Negociações vão continuar, porque o governo sempre esteve aberto a negociações. A prova são essas imagens desses últimos tratativas entre o governo e representantes do movimento. Vamos ter bom senso, voltem para as ruas, que a população capixaba é que está sofrendo com isso. E temos depois que fazer um trabalho de recuperação da imagem da Polícia Militar, que foi jogada na lama com esse movimento. Esse é o recado, então, do secretário de Segurança, André Garcia. Hoje também tem uma reunião às 2 da tarde entre representantes do governo e também representantes do movimento. Obrigado, secretário, pelas informações ao vivo. A gente continua acompanhando ao longo da nossa programação e amanhã a gente está de volta aqui com o Bom Dia Espírito Santo. A gente encerra com imagens do trânsito para você ligado aqui na TV Gazeta. São 7h29. Você vê aí imagens da Reta da Penha, cruzamento com o desembargador Santos Neves. Trânsito tranquilo. Tem outro ponto agora para a gente mostrar. Esse aí é em frente ali ao aeroporto de Vitória, é a reta do aeroporto. Trânsito também tranquilo. Para você, um bom dia. A gente volta a se encontrar amanhã às 6 da manhã. Até amanhã. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Fior.